tempo todo? Deus é bom. Agora vamos ensinar para os visitantes, amém? Deus é bom? O tempo todo. O tempo todo? Deus é bom. Desse jeito. Aplauda ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. É maravilhoso Ele estar aqui nessa noite. Aumenta aqui para mim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os profetas de nossa geração. Onde eles estão? Onde estão os profetas? Pergunta para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Onde estão os profetas? A pessoa que está do seu outro lado, faça a mesma pergunta. Fala, meu irmão, minha irmã, onde estão os profetas? Estudando sobre isso. Todos estão com as Bíblias aqui, amém? Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Se você está sem sua Bíblia, senta perto de quem tem. Deixa o seu dedinho marcado aí em Jeremias, Velho Testamento, tá? Depois de Isaías. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não, misericórdia. Todas as vezes que encontramos no Velho Testamento o Senhor falando a pessoas ou falando a nação, Ele falava por meio de profetas. Ele falava por meio dos profetas. E se vocês acompanhar todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores, e eu já vou explicar o que é isso para vocês na Bíblia, mas todas as vezes que Deus chama um profeta, alguma coisa está acontecendo na nação, alguma coisa está saindo do caminho, alguma coisa está fora do eixo. Todas as vezes no Velho Testamento em que encontramos um chamado de um profeta, alguma coisa Deus não está se agradando. Encontramos isso em Oséias, como nós lemos na semana passada. Encontramos isso no livro de Jeremias, em Isaías, em Êxodo, quando Deus chamou a Moisés, em Amós, Abacuque, todos esses. Na Bíblia encontramos, só para caráter de estudo para vocês, na Bíblia nós encontramos duas classes de profetas, os profetas maiores e os profetas menores. Quem já ouviu falar isso aí? Amém? Todos já ouviram? Isso não quer dizer, espiritualmente não quer dizer muita coisa. É só valor literário. Os profetas maiores são os maiores textos escritos por eles. E os profetas menores, se você quiser acompanhar, são os 12 últimos livros do Velho Testamento, são os menores. Você pode ver que o conceito literário lá é bem menor. Os livros. Amém? Então, todas as vezes que nós encontramos um profeta, nós encontramos também a nação de uma forma deplorável. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado, mas nós temos vivendo dias no nosso Brasil que eu jamais achei que pudesse chegar. Dias de extrema frustração com os nossos líderes. Há pouco tempo, essa semana, eles liberaram um aborto para crianças de até 3 meses. Eles liberaram lá, não sei como que pronuncia aí, me ajuda, pelo amor de Deus.
questão do caixa 2, eles liberaram lá. Como que é aquilo? Do caixa 2, como que eles liberaram? Ficha limpa, né? Anistia. Ó, vocês estão informados desse jeito aí. E eu pergunto para vocês, se a nossa nação se encontra dessa forma, onde estão os profetas? Onde estão aqueles que vão retomar, que vão realinhar a nação à vontade de Deus? Todas as vezes que lemos aqui, os profetas, ele tem um poder de alinhamento, ele tem um poder para trazer a nação de volta. A maioria deles diz assim: eis que diz o Senhor, o nosso Deus, arrependam-se ou voltem. Então, todas as vezes eles tragam alinhamento à nação, porque o Senhor é o maior preocupado de tudo isso. Essa semana, nós estávamos até estudando, eu e alguns meninos, nós estávamos estudando aqui na minha sala, e nós começamos a imaginar, no momento em que em Êxodo Deus chamou Moisés, e aquela passagem lá que Moisés, ele está lá no monte, recebendo a essência de Deus, e estava lá vendo tudo. De repente, a gente começou a viajar um pouco, e a gente começou a falar, de repente Moisés estava ali, vendo até o lugar que ele ia ficar sentado, ali junto com Deus, e no momento que ele ia chegar perto da cadeira dele, que ele já estava extasiado na presença, 40 dias, imagina 40 dias na presença do Senhor ali, face a face. No momento que eu creio assim, que ele foi tocar na cadeira dele, até aquele barulho dos anjos, de repente, Moisés, desce lá, que o povo se corrompeu. Então nós vemos aí Moisés, de repente, com aquele sentimento de ira, tipo assim, eu ia tomar o lugar que era meu, e o povo miserável me tirou daqui. E ele foi lá, e ele trouxe alinhamento ao povo, ele trouxe direcionamento ao povo, porque se Moisés, ele não quisesse descer lá, Deus, ele iria descer. Na verdade, Deus, ele já iria descer, mas Moisés, ele fala: não, pai, não faça isso não, deixa que eu desço lá, deixa que eu alinho eles de novo. E esses dias quarta-feira eu estava indo para Lavínia, e eu vi ali na entrada da Colina Verde, uma placa bem grande, não sei quantos vocês já viram ali, na entrada ali pela pista, que vai para o penitenciário, uma placa bem grande. Eu quero agradecer a São Judas Tadeu pela bênção alcançada. Na hora, eu falei: Jesus, desce que o povo se corrompeu. Então é mais ou menos assim. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, de tudo isso que nós estamos vendo, onde estão os profetas dessa geração? Onde estão aqueles que vão trazer verdadeiramente o alinhamento? Nós acabamos de ver aí a liberação do aborto até 3 meses. Nós já vimos essa história acontecer, não vimos? No momento da perseguição, o rei, quem foi o rei? Herodes, no momento que mandou matar todas as crianças, não foi? Então nós estamos vendo isso se repetir agora. Então, uma coisa que o Espírito Santo me incomodou muito: ou os nossos profetas estão tão omissos, os profetas dessa geração, eles estão tão omissos, que Satanás nem se preocupa com eles mais. Satanás agora quer matar no berço. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender a gravidade de tudo isso? Então, mais uma vez, a história se repetindo.
Aquela enquete que a repórter Fátima Bernardes, que ela fez, quem que você coloca na cadeia, ou quem que você apoia, o ladrão ou o polícia, quem que você salvaria, né? E eu vi uma reportagem lá do major, e ele fala mais ou menos assim: vocês estão mais uma vez cometendo o mesmo erro. Ah, mas qual é o erro? Que vocês estão matando Barrabás, ou salvando Barrabás e matando Jesus. Então, olha as coisas se repetindo. E onde estão os profetas? Onde estão aqueles que vão trazer alinhamento a tudo isso? Muitos de nós estamos preocupados com o nosso próprio eu. Mas assim como nós falamos no culto passado, o Senhor, Ele nos chama para uma missão. Ele nos chama para mudar uma nação. Ele nos chama para mudar uma vida. Ele não nos chama apenas para salvar a si mesmo. Ele nos chama verdadeiramente para nos preocupar junto com Ele. Quando, ainda na questão do aborto, quando eu ouvi aquilo, veio o chamado de Jeremias. Aí no versículo 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quantos profetas estão morrendo? Quantos profetas estão sendo assassinados ainda no ventre? Agora, quando Jesus veio, Ele veio para trazer liberação a todos nós. Quando acompanhamos pelo Velho Testamento, Deus, Ele falava por meio dos profetas ou do sacerdote. Falava apenas por meio deles ao povo. Quando Jesus chegou, o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos o livre acesso. Mas o porquê desse livre acesso? O porquê? Por que que o Senhor concedeu esse livre acesso? Por que que o Senhor concedeu esse livre acesso a mim? Por que que o Senhor concedeu esse livre acesso a vocês? Por quê? Porque as coisas estão muito rápidas. As coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Vocês podem prestar atenção. Hoje é sábado, daqui a pouco estamos no sábado de novo. A semana tem passado muito rápido, as coisas têm acontecido muito rápidas. Decisões que vão definir o nosso país estão sendo tomadas na madrugada. Estão sendo tomadas na calada da noite, porque Satanás não está perdendo tempo. Satanás, ele está trabalhando. E onde estão os profetas? Onde estão aqueles que foram chamados por Deus para darem muito fruto, e fruto que permaneça? Onde estão? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 33. Amém? Quando o Espírito Santo me direcionou esse texto, eu confesso para vocês que eu chorei muito. Não porque eu não estou aplicando isso em minha vida, mas porque tenho visto dias de uma juventude omissa. Mas esses dias vão acabar em nome de Jesus, amém? Quantos creem que há um novo tempo? Dá um glória a Deus bem forte. Aplauda ao Senhor, porque Deus é bom. Glória a Deus.
Acompanhe aí comigo em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável pela sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, seria livrado. Então, só para explicar para vocês, é a mesma coisa quando nós vemos as coisas acontecendo, e nós, como corpo de Cristo, nós nos posicionamos e falamos: ó, o pecado já está à porta. Eis que o Senhor, eis que a volta do nosso Jesus está vindo, está perto, está próxima. Nós temos feito isso, nós temos tocado a trombeta. Quem são os sentinelas do Senhor? Quem são os sentinelas do Senhor? Quem são os sentinelas do Senhor? Nós fomos escolhidos. Todos os finais de semana nós estamos aqui reunidos, aprendendo o que é pecado e o que não é. Sabe por quê? Simplesmente para avisar o pessoal: ó, você está pecando, meu irmão, está errado. É para isso que nós estamos aqui. Continua aí no versículo 6. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas também considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Quando eu li isso, o Espírito Santo me levou numa época em que eu ainda estava estudando. E eu tinha um rapaz que era muito amigo meu, mas infelizmente, naquela época, eu creio que 7ª série, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. É por isso que vocês, adolescentes, não perde tempo não, desperta. Não fica perdendo tempo com bobeira não. Porque eu estudava com um rapaz e ele era muito amigo meu. E eu já era da igreja. Ele não conhecia Cristo. E eu creio que com 17 anos, não, com 15 anos, ele morreu com câncer. Ele morreu com câncer. Ah, é verdade, leucemia. Leucemia é câncer, não é? Morreu com leucemia. E quando eu ouvi a situação, eu falei: poxa, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu deixei de falar do amor do meu Deus, porque eu já conhecia, assim como vocês já conhecem o amor do Senhor, mas não praticavam. E muitos de vocês aqui, infelizmente, ainda não praticam o ID do Senhor. E eu creio que, bom, eu não sei, eu pedi muita misericórdia para o Senhor. Quando eu fiquei sabendo que ele havia falecido, eu pedi muita misericórdia para o Senhor. Eu falei: Pai, me perdoa mesmo. Daquele tempo, eu comecei a prestar um pouco mais atenção nas coisas. Então, jovens, adolescentes, desperta.
Não perde tempo não. Nós somos avisados, nós somos escolhidos em nossa cidade para sermos o sentinela. O sentinela nas escolas, os sentinelas nos nossos trabalhos, os sentinelas nas faculdades, até mesmo nos nossos bairros. Quando nós vemos alguma situação difícil, alguma coisa acontecendo, nós precisamos nos posicionar como sentinelas do Senhor. No momento que nós virmos a espada vindo, nós precisamos socorrer aquelas pessoas, porque nós somos portadores da luz. Amém? A luz, ela precisa ficar na onde? No alto. Para quê? Para que todos possam ver. Então, meu amado, pelo amor de Deus, não seja um crente 007. Não seja um crente escondido numa caverna, amoitado, só recebendo. Não seja esse tipo de crente. Estamos em um novo tempo. Estamos em um novo céu sobre Mirandópolis. Eu creio nisso em nome de Jesus. É tempo de nós despertarmos. É tempo. O Espírito Santo, Deus, tem urgência em nós evangelizarmos. Nós precisamos ganhar essa cidade. Nós precisamos alcançar cada território. Eu lembro de uma vez que, não sei quem veio comentar comigo, está acontecendo, tem muita boca de fumo lá no seu bairro, muita droga correndo solta. E eu não lembro quem, alguém comentou comigo, aquele bairro lá precisa de libertação, precisa de um libertador. Eu falei, em nome de Jesus, o libertador do bairro, o libertador daquele bairro serei eu, e será também aqueles que me acompanharem. Então nós precisamos nos posicionar. Amém? Não fique satisfeito com as circunstâncias. Não fique satisfeito com o que a vida tem te dado. Não fique satisfeito com as coisas que você tem adquirido. Isso é passageiro, meu amado. Isso é passageiro. Entenda que o Senhor irá cobrar do teu sangue todas as pessoas que te rodeiam, todas as pessoas que tiveram afinidade com você, sabe, aqueles amigos mais chegados, aqueles amigos do tempo da faculdade, aqueles amigos do tempo que você estudava, mas hoje você não os vê mais. O Senhor irá cobrar pelo menos uma gota do seu sangue de cada amigo seu que não se converter. Então precisamos buscá-los. Hoje, em nome de Jesus, nós temos uma nova mentalidade. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor tem aberto, Ele tem aberto a nossa visão. Nós temos tido uma visão ampla, porque nós estamos no alto. Entenda que só tem visão ampla aqueles que podem olhar do alto. Quem nos concede essa visão é o Espírito Santo. Quem nos concede essa visão ampla de tudo é o Espírito Santo. É Ele que nos dá essa capacidade. O Senhor, meu amado, nessa geração, Ele quer te encher de poder. Ele quer te trazer na sua vida um amor, para sermos um libertador, para sermos, em nome de Jesus, para trazermos a cura nessa nação, para verdadeiramente trazermos vida. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37, a maioria de vocês já conhece esse texto. Então a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Meu amado, presta atenção. Presta atenção. No momento em que você está no seu lar, eu não sei
a dificuldade do seu lar, de repente você tem uma dificuldade sobre o alcoolismo. Nesse momento, o Espírito Santo pergunta para você: filho do homem, pode o seu pai ou a sua mãe largar esses vícios? Ou o seu lar está sendo acometido por alguma doença? E nessa noite, o Espírito Santo te pergunta: filho do homem, acaso essas pessoas podem ser curadas? Eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu sabes. Muitas vezes nós não sabemos o poder que existe no nosso Deus. Muitas vezes nós não sabemos a autoridade que existe no Seu nome, na autoridade que existe na Sua palavra. E muitas vezes nós declaramos: Senhor, só Tu sabes. Então Ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. O Espírito Santo, Ele te dá autoridade, meu amado, mas não para você fazer nada em seu nome, porque o seu nome você não tem poder nenhum. Não existe poder em você, precisamos entender isso. Não existe poder em nós, não existe poder em mim. Eu não curo ninguém, vocês não podem curar ninguém. Mas no momento em que entendemos a autoridade e aplicamos o poder do nome de Jesus, existe vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aplauda ao Senhor e glorifica o nome dEle. Existe vida, existe vida. E ele continua, porque a obra do Senhor é perfeita. Fala comigo assim: a obra do Senhor é perfeita. Fala mais alto como uma juventude poderosa: a obra do Senhor é perfeita. Então ele continua: farei o Espírito entrar sobre vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos o Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. O Espírito Santo, ele nos capacita com tal intimidade, que através de nossas vidas, pessoas podem receber um espírito de vida. Quantos tomam posse dessa palavra no poder do nome de Jesus? É hoje, meu amado. Hoje o Espírito Santo te capacita. Você precisa entender, a única coisa que nós precisamos entender nessa noite, e no momento que entendemos, precisamos colocar um ponto final nisso. O único que tem poder é o Senhor Jesus. Nós só fazemos as coisas através do nome dEle, através do poder do nome dEle.
Agora eu quero perguntar para vocês, nessa passagem aqui, o vale, o lugar de morte, lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar de angústia, lugar de medo, lugar de frustração. Eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu vale? Onde está localizado o seu vale? Atenta no seu coração. Peça para o Espírito Santo te trazer à mente. Pai, o meu vale é esse.